E aí, São Paulinos e São Paulinas, torcedores de outros clubes, como vocês estão, né? Sempre com aquele devido respeito, né, galera? Que absurdo, né? A derrota para o Vasco. A gente vai comentar aqui agora um pouco mais lúcidos, né? Um pouco mais calmos, tenho certeza. A maioria, pelo menos, acredito que seja assim. Esse desastre do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Olha só, hein? O São Paulo que acertou aí a compra, galera, do Marcos Antônio. É isso mesmo, hein? Quase 30 milhões de reais. A gente vai comentar isso aqui. Cadê a diretoria? Sumiu, né? Fortes palavras aí do Baby, né? Líder da Independente, inclusive. Vou colocar o vídeo aqui para vocês acompanharem. E o Zubeldia, tem reunião hoje, tem reunião segunda-feira. Será que ele cai, galera? A gente vai comentar sobre isso aqui. Tenho certeza que você, São Paulino de verdade, está indignado com essa diretoria, da forma como o time joga, com esse treinador, com muitos jogadores. A gente vai aqui, mais uma vez, fazer a nossa cobrança. E a gente tem que cobrar mesmo, sabe? Porque esses caras vão entrar de férias agora, eles vão ficar metade do mês de férias. Enquanto você vai ver lá outros times jogando Super Mundial e são os favoritos para o Campeonato Brasileiro, né? Eles vão estar jogando Super Mundial, eles não vão estar de férias, né? Eles vão estar lá e depois eles vão voltar. E são times que o São Paulo, inclusive, vai enfrentar, como o próprio Flamengo aí, logo quando voltar do Super Mundial. É complicada a situação do São Paulo e sim, galera, corre risco de rebaixamento, né? O São Paulo que passou por isso em anos aí recentes, quem não se lembra? 2013, 2017 e agora volta tudo de novo, né? Quer dizer, ano após ano o São Paulo tá com essa briga eterna aí. E não é questão de faltar um ou outro jogador, não. Isso parte aí pelo crivo, a incompetência da diretoria, quem ela coloca para comandar o time, os jogadores acomodados, velhos, cansados, machucados, que são contratados, não muda o perfil. Vamos falar um pouco aqui, vamos tentar ser calmos aqui, né, galera? Vamos tentar aqui manter a nossa tranquilidade, não se estressar com o São Paulo, porque de verdade, cara, olha, eu confesso para vocês, ontem até passei mal depois do jogo, de verdade mesmo, né? Eu tenho assim, já comentei com vocês algumas vezes, né? Eu tomo remédio para controle de pressão, né? Tem pressão alta, né, cara? Então, ontem, depois do jogo, acabei passando mal, tanto que eu saí do vídeo sem nem me despedir de vocês direito depois ontem, né? Tava totalmente desanimado, destroçado o que São Paulo vem fazendo, porque assim, é paixão, cara. A gente ama o São Paulo, a gente respira, vive o São Paulo, né? A gente valoriza o São Paulo, obviamente. Muitas vezes a gente tira tempo, né? A gente poderia estar fazendo outra coisa, mas a gente quer falar do São Paulo, a gente quer viver isso aqui, né? Infelizmente, nem eles lá, né? A diretoria, quem cuida do São Paulo hoje, não liga para o torcedor, eles não estão nem aí para o São Paulo, imagina para o torcedor. Vamos ouvir esse vídeo aqui, vamos assistir o vídeo. Eu quero saber de você também aí, comenta aí se você acredita realmente nas palavras aqui do Baby, que é o líder independente da torcida do São Paulo. Por que eu falo isso se você realmente acredita? Porque ele sempre fala isso, essas cobranças, ele sempre fala isso após uma derrota, né? Mas assim, de verdade, a gente não vê movimento nenhum aí de que tá pressionando e cobrando a diretoria. Um grande salve, os tricolores estão por aí. Mais uma vergonha aqui dentro de casa. O São Paulo conseguiu perder para um time que foi 5 vezes rebaixado para a Série B. Perde para Mirassol. E o São Paulo tá essa bagunça aí, né? Ninguém sabe quem manda. Hoje ninguém sabe quem é o presidente, o Júlio Casares. Hoje você não tem CPF. Hoje você some. Hoje você não dá mais entrevista. Hoje você não aparece mais. Você deixou o São Paulo Futebol Clube na mão de Belmonte, na mão de Nelsinho, na mão de Rui Costa, na mão de Chapecó, uns incompetentes, que eles já estão todos preocupados com política. Seu primeiro ano, ok, Júlio Casares, você vinha fazendo um trabalho legal, agora o seu segundo mandato está se perdendo, sabe por quê? Porque você não tomou atitude. Eu avisei você, já tem mais de 2 anos que eu venho falando pra vocês, tem que profissionalizar a porra do CT. Você não, cara. Você ficou lá, tá deixando esses caras aí por política, né? Porque, cara, conselheiro não pode estar nesses cargos, tá bom? Eles não podem estar nesses cargos aí, tá? Eles querem ser tudo presidente, eles acham que vocês são donos do São Paulo Futebol Clube, né? Estão de brincadeira, cara, tá bom? E outra, ô Júlio Casares, o Zubeldia, não é a torcida que tem que xingar, não é a torcida que tem que derrubar ele. Quem tem que mandar embora é vocês que contrataram, seus incompetentes, tá? Não vem jogar o B.O. pra nós não, tá, seus incompetentes. Vocês têm que contratar. Eu avisei
que 2025 seria o ano mais difícil da história. Vamos jogar agora a responsabilidade para a molecada? Vamos xingar a molecada? Vamos começar a embaçar no time aí agora? Eu avisei todos vocês, se não contratar, nós vai pra Série B, certo? Nós vai pra Série B. Se for da dívida, se vira, amigo, pra contratar 4 jogadores, 5 jogadores aí pra 2025, tá bom? Vocês estão preocupados com a porra da política, nós vai embaçar em todos vocês aí, parceiro. Respeita a porra do São Paulo Futebol Clube, respeita a nossa história aí. Cara, nós tá de saco cheio aí, vocês estão de palhaçada mesmo. Vocês estão de brincadeira, cara. Respeite o São Paulo Futebol Clube. Nós vai embaçar na de vocês. Vocês deram 40 dias de folga agora, né? Os atletas, né? Amigo, se vira. Vocês têm 40 dias aí, ó, pra achar um novo técnico. Vocês têm 40 dias pra contratar jogadores, tá? E colocar o São Paulo Futebol Clube novamente nos trilhos. Senão, amigo, nem presidente do São Paulo Futebol Clube, futuramente você vai ser mais, amigo. Vai começar a embaçar na de vocês e todos os caras que fazem parte desses caras aí que vem acabando com o São Paulo Futebol Clube, certo? Atitude, Júlio Casares. Eu avisei você há muito tempo que você teria que mandar esses caras embora aí pra profissionalizar o São Paulo Futebol Clube. Você coloca um lá na porra da Barra Funda, um outro conselheiro na porra da Barra Funda, conselheiro, São Paulo tá essa merda, parceiro. Manda esses caras embora aí, contrata jogador, certo, parceiro? E recoloca o São Paulo Futebol Clube e sai a... É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam aí das palavras dele? Vocês concordam, discordam, né? Fique à vontade aí para vocês comentar. Vamos falar aqui realmente sobre o São Paulo, é assim, porque, como eu falei antes de colocar o vídeo, né? Ele sempre faz essas críticas, esse posicionamento aí quando o São Paulo tem essas derrotas vexatórias, mas eu não vejo muita movimentação, não, das torcidas organizadas do São Paulo. As torcidas organizadas do São Paulo recentemente sempre vinham muito fechadas, né? Assim com o Zubeldia. Inclusive, o próprio André da Dragões também já se posicionou bastante, entre outros aí, enfim. A Dragões e a Independente são as que mais têm mais assim relevância, que mais eles aparecem, né, galera? Então, assim, principalmente a Independente ali, né? Que o Baby tem muita ligação com os jogadores, com o Zubeldia, com a diretoria do São Paulo. Cara, mas isso fica evidente, assim, deixando um pouco de lado, assim. Agora vamos partir aqui para nossa análise, galera. A diretoria é ruim, a gente sabe disso, os caras são muito ruins. É como eu falo para vocês aqui, galera, faz uma reflexão, cara. Para quem acompanha o São Paulo, eu acompanho o São Paulo há 40 anos, galera. Faz uma reflexão. Gente, o cara, em um dia, ele é cuidador da piscina do clube social, cuida lá do barzinho, das areias, tá preocupado lá em fazer o cadastro, conseguir mais sócios para o São Paulo, enfim. O cara vive isso, administrando o clube social. O cara tá preocupado lá com a bola de basquete, é cuidar lá da quadra, sair um taco, é isso que o cara tá preocupado. Aí surge a oportunidade por conta da política do clube no outro dia, o cara é presidente do São Paulo, o cara é um diretor, né, diretor de finanças, o cara é um consultivo, né, ele é eterno isso aí, porque é vitalício, né, o cara passa a ser um diretor de futebol. O clube passa a ter milhões, esse cara que de repente ele geria, não é nem 6 vezes o que ele passa a ver de grana no São Paulo Futebol Clube que ele tinha no clube social. É muito, muito mais que isso. Então, assim, o que eu quero dizer? Os caras cuidavam do clube social, o outro trabalhava no marketing para empresas, para televisão. E você vê que só faz marketing, o Casares só faz marketing, cara. Agora, não sabe contratar, não sabe lidar com o elenco, com os jogadores, sabe? Não sabe lidar com o treinador. A verdade é que o Zubeldia, e a gente já falou isso aqui muitas vezes, ele já deveria ser demitido muito antes. Não é por conta da derrota contra o Vasco, é pelo trabalho dele. Ele está há 14 meses no São Paulo. Só que tem treinador achando que o Zubeldia ainda vai evoluir, vai melhorar. Não, não pode mandar o Zubeldia embora. Mas por que não pode mandar o Zubeldia embora? Me responda. Por que não pode mandar o Zubeldia embora? Se desse para trocar os diretores ali, os diretores dá para trocar, mas eles têm que partir do Casares. Se desse para mandar o presidente embora, mandava o Casares embora também, ele e o Zubeldia tudo junto, porque são ruins ao extremo. O Zubeldia está explicado, porque em 17 anos ele ganhou um título ou 2 títulos na carreira toda. Está explicado, porque é isso, porque ele é muito ruim, porque ele é fraco. Ele é um queimador de garotos. E aí
concordo plenamente com o que o Baby disse aí. Vai cobrar a molecada agora? Vai xingar a molecada? Os garotos entram na fogueira e aí já tem torcedor aí dizendo: ah, mas esse Rian é fraco, não presta, mas que. Ô, gente, acorda pra vida, velho. Ô, vocês também, torcedor, eu vou te falar, cara. Tem torcedor que é o cara fica assim: não, o garoto tem que entrar, o garoto tem que entrar. Quando entra, o cara joga 30 minutos. Se ele não decide um jogo, ah, esse moleque é fraco. Pô, mano, tem que separar de ser baba-ovo, velho. De Lucas, de Oscar, de Luiz Gustavo, de Luciano. Para com isso. Se você quer ser fanático, seja fanático pelo São Paulo, não por esses jogadores. O que esses caras decidem para o São Paulo? O que eles trazem para o São Paulo? Só trazem mais dívidas, porque eles vivem no DM. Eu cobro o Lucas, cobro o Oscar, Ferreirinha, eu tenho que cobrar esses caras aí, o Caleri, tem que cobrar sim esses caras. Porque quando precisa deles, eles estão sempre machucados. Ah, não pode jogar no sintético, ganha 3 milhões. Ah, mas não pode jogar no sintético. Ah, tem que ser poupado. Oh, os caras do São Paulo, os caras chegam aí com seus 33, 32, ganhando 2 milhões por mês. Os caras não conseguem jogar 2 jogos seguidos. Aí você olha os veteranos dos outros times, os caras jogam 5, 6, 7 partidas. Você olha lá o histórico dos jogadores. Olha lá aquele meio-campo lá do Internacional lá, o camisa 10. Olha o Coutinho ontem com 33 anos também, mais velho do que o Lucas, mesma idade do Oscar. O cara deitou no São Paulo ali, foi o cara do meio-campo e jogou o jogo todo. Agora, quando é os do São Paulo, não pode jogar, eles não aguentam jogar 60, 70 minutos. Por quê? Porque o treinador faz eles correr errado, porque o treinador não sabe treinar, porque o treinador é fraco, tá acabando com os jogadores no São Paulo também, essa é a realidade. Corre errado, marca errado, não cria nada. São Paulo é um dos piores times no Campeonato Brasileiro em criação. Acho que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, ou um dos piores aí. Deve ser o 18º, 19º por aí. O time não faz gol. E aí, mais uma vez, se é para ficar cobrando a molecada, vai ficar babando o ovo de Lucas e de Oscar. Pelo amor, né, gente? Vamos ter amor próprio também, né? Pelo que você torce, pelo que você acredita. Não é que o cara 10 anos jogou bem, ah, hoje tem que ser, ah, não, a gente tem que gostar dele. O raio que o parta. Eu gosto é do São Paulo, sabe? E há muito tempo eu falo isso aqui. Eu tenho paciência com os garotos. Eu vou ter paciência com a garotada. Não ter paciência com o jogador consagrado, jogador que tá bilionário aí para vir aqui ficar mais só mamando na teta do São Paulo. Então tem que ter paciência com esses caras. A diretoria não explica o que aconteceu com o Oscar. O que aconteceu com o Oscar, com o Lucas? Simplesmente o Lucas veio a público e falou que tinha que parar. Gente, a diretoria do São Paulo não se posicionou, velho. Nem depois que o Lucas falou. O que aconteceu com o Oscar? O cara sentiu uma dor na coxa 3 meses fora. Né? Os principais jogadores. O que aconteceu com o Ferreirinha? Ah, a dor no pé lá. Só volta em agosto. Luiz Gustavo. O Caleri foi. O Luiz Gustavo a gente sabe que é um problema ali do coração. Né? O São Paulo, a imprensa notificou isso. O Caleri, joelho, só volta ano que vem. Mas reparem a coincidência. É só jogador acima dos 30, cara. É só jogador velho, só jogador em final de carreira aí praticamente. Aí você pega a molecada do São Paulo, tá aí os moleques sendo cobrados pela torcida, sendo xingados pela torcida, dizendo que eles não prestam, que eles não servem. Acorda pra vida, torcedor. Quem não serve são esses veteranos aí. A molecada é o futuro do São Paulo, mas precisa ter um treinador que saiba o que faz. Ontem, mais uma vez, ele colocou esse calço apertado, esse fraco, esse ridículo desse treinador fraco, um dos piores que eu já vi passar pelo São Paulo. Ele coloca o Rian Francisco mais uma vez para queimar o Rian Francisco. Porque tá de 3-0, ele coloca o Rian Francisco faltando 10 minutos. O moleque foi lá e mostrou qualidade, fez um gol ainda de honra. Isso foi bom. Porque assim, porque é aquela coisa. Você coloca o Rian Francisco 15 minutos. Ou se não tivesse feito nada, se ele não tivesse feito o gol, ia ter gente falando, tá vendo, o Rian Francisco entra, não resolve. Estão achando que ele é quem? O Romário, o Ronaldo Fenômeno? Não é isso não, cara. É oportunidade, dá a mesma quantidade de oportunidade que dá para o André Silva, né, para o próprio Luciano, que já deu para o Rato, para o Eric, para o Nestor, para o Michel Araújo, para o Juan, para entre outros bagres que passaram pelo São Paulo. Dá oportunidade para um garoto desse também, dá uma sequência de jogos. Agora o menino joga 30 minutos, 15 minutos, aí some.
some, aparece depois de 10 jogos. Cai no esquecimento do torcedor. Ontem, de novo, ele também deu uma queimada no Luca. Deu, porque tirou o Luca ali no. Ah, você não tá bem, você é garoto, você vai sair. Deixa o Luciano e o André Silva aí, porque eles são veteranos, né? Pois é isso que esse treinador faz. Ele não tem perfil de vencedor, ele é fraco, ele tá acabando com o DNA do São Paulo, se é que existia alguma coisa. Mas o perfil de jogo desse Zubeldia é aquele perfil de jogo argentino, de amarrar, de ser brigador. O São Paulo não tem esse DNA. Não tem. Você vê que o treinador argentino ele tem esse perfil. O São Paulo não tem, cara. O que falta no São Paulo, falta o treinador de verdade. E eu concordo com o Baby aí nessa parte de que quem tem que mandar embora é a diretoria. A diretoria tem que mandar embora, não é o torcedor, né? Pois é, eles contrataram. Agora, a desculpa é: ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, vamos lá. Os caras acertaram agora o empréstimo do Marcos Antônio por mais um ano e depois vão comprar o Marcos Antônio, né? Na total aí 27 milhões de reais vai ser essa negociação aí do Marcos Antônio. Eles estão doidos aí para renovar com o Antressoldi também. Não tem dinheiro, né? Dizem que a multa. E aí as palavras do diretor de futebol, o Belmonte, que numa live, num podcast do Arquibancada Tricolor, ele comentou que a multa do Zubeldia era 3 salários. Se o Zubeldia ganha 900 mil por mês a comissão dele, ou 1 milhão que seja, você coloca 3 salários, vai para 3 milhões, 2 milhões e 700, se for por 9, multiplicado por 9 esses 3. Ah, não tem dinheiro? Fala sério, galera. Que papinho mais absurdo esse. Se quisesse realmente mandar o treinador embora, olha os patrocínios que o São Paulo tem. Não poderia adiantar a grana, cota de TV também, para fazer ali um investimento? O São Paulo recentemente, cara, tirou 131 milhões lá do FIDIC, certo? Pagou 49 milhões ali de juros de contas, né, a vencer a curto prazo. E fez o que com o resto? Né? Fez o que com o resto? Não vem com esse papo de não tem grana para pagar ou a multa rescisória do treinador. Isso é conversa, isso é balela que a imprensa, os amiguinhos, o consórcio também fala isso e todo mundo abraçando essas ideinhas aí. A real é que eles não têm coragem de demitir. Sabe por quê? Eles queriam Tite, eles queriam Diniz, eles queriam o Dorival. Só que como nenhum desses aí o Tite não quis, né? Não, a torcida teve uma rejeição gigantesca pelo Tite e pela volta do Diniz também. E aí o Dorival esperou, amarrou. Não aconteceu isso com o Zubeldia naquela semana que o Dorival estava aguardando para fechar com o São Paulo, porque já tinha conversado. O que aconteceu? Aí o São Paulo ganhou 2 jogos, ó, deu uma acalmada, ganhou um, empatou um, né? Deu uma acalmada. O Zubeldia continuou. Se fosse hoje, ele seria demitido, o Dorival estivesse livre, viria o Dorival para o São Paulo. Mas a questão aí não é grana, galera. É que eles acham que não tem ninguém disponível no mercado. A questão você vai buscar quem? Essa é a ideia da diretoria. Pois é. Então, agora, tá? Só para reforçar a informação aqui, o São Paulo acertou a compra do Marcos Antônio, tá? Compra aí, vai ficar no total de 27 milhões, vai ficar mais um ano emprestado com as metas de bater ali, de obrigação de compra. O São Paulo acertou então para depois pagar aí 4 milhões de euros, 4 milhões e 200 mil euros, né? Ou seja, e tem mais o valor do empréstimo aí. Total aí vai dar uns 27 milhões de reais aí. É isso. São Paulo, então, Marcos Antônio será comprado pelo São Paulo ao final do empréstimo. E aí é o seguinte, cara, o São Paulo trouxe o Dineno, que estava encostado lá no Cruzeiro, vai precisar contratar nessa janela. Agora, os guerreiros ganham aí agora 14 dias de folga. Eu não sei porque o Baby tá falando 40 dias de, de férias, né? Sei lá, deve ter alguma coisa aí. Mas enfim, galera, terminou o jogo ontem. Aí os caras já entraram de férias, é a mini férias, hoje mesmo. Tá todo mundo de férias, todo mundo, ó, quer nem saber, vai todo mundo pra Disney, né? Vai todo mundo assistir o Super Mundial lá nos Estados Unidos. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Vai todo mundo lá assistir o Super Mundial lá. O que acontece? Agora os caras vão voltar no dia 26. Isso, os caras vão voltar agora no dia 26 de junho. Aí depois vão treinar 2 semanas, treinar.
Isso é se treinar 2 semanas, porque treina 4 dias, folga 3, folga 2, né? O problema desse time com esse treinador, quanto mais treina, pior fica. Eu até entendo, já falei várias vezes para quem defende o Zubeldia, é porque o cara não tem coragem de admitir que ele estava errado. O negócio aqui não é a gente tá certo, eu ter razão, é a gente ver o melhor para o São Paulo. Mas tem gente lúcida que já entendeu que o treinador é fraco, que ele faz um mau trabalho, que ele faz um péssimo trabalho. E agora, nesse tempo todo que ficar parado, se a diretoria não tiver culhão, não tiver capacidade para mandar o Zubeldia embora, quando retornar, você vai enfrentar um Flamengo, meu amigo, lá no Maracanã, um time de repente empolgado com a voltando do Super Mundial. Não é por questão de título. Só de participar lá, o rival já tá feliz da vida. O Flamengo, se fizer um bom trabalho lá, que tem um bom time, aí volta todo animado para pegar um São Paulo medroso, covarde. Imagina como que vai ser esse jogo da volta. Dá para a gente defender esse trabalho e esses jogadores do São Paulo também, né, galera? Essa comissão, essa diretoria. E ali que o Baby fala: o Casares colocou um na Barra Funda, um lá em Cotia, um na diretoria, um não sei aonde. É isso, cara. Esses caras são tudo conselheiros, essa é a política. E já falei do Muricy. O Muricy some, ele só aparece quando é coisa boa, para falar de treinador. Aí ele aparece. Não sei nem o que o Muricy tá fazendo no São Paulo. Uma decepção, decepção. Eu acho que pra gente, torcedor, o Muricy. Por que não aparece agora? Por que não fala agora? Não vai falar, né? Eles não vão falar. Agora eles vão sumir todo. Vai todo mundo passear na Disney, né? Agora, olha isso. Quando retornar, só completando, galera, aí vem a sequência do Campeonato Brasileiro. Cara, o São Paulo corre um grande risco, gente. São Paulo corre um grande risco. E aquilo que, às vezes, eu mesmo começo a me atentar e dizer, poxa, mas tem clubes piores do que o São Paulo. Mas o São Paulo consegue perder para esses piores. Isso que é o problema. O Mirassol é pior. O Vasco é pior. O Sport é pior, mas São Paulo não ganha deles. Então o São Paulo acaba se tornando pior do que os piores. É complicado. Sim, existe um grande risco. E olha só, todo time que pegar o São Paulo agora, time grande principalmente, vai jogar 2 vezes mais contra o São Paulo, porque eles vão querer afundar o São Paulo. E time pequeno vai jogar mais do que já joga contra o São Paulo. Então a nossa realidade hoje é brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Quando voltar, de verdade, gente, vamos ser sinceros aqui, quando voltar, esquece esse negócio desse ano para Libertadores, Copa do Brasil, porque não tem condições de ganhar. Vamos ser realistas, vamos encarar a realidade. Foca no Campeonato Brasileiro. Se o Lucas voltar, se o Oscar voltar, o Ferreirinha, se eles estiverem à disposição, joguem no Campeonato Brasileiro. Coloca a molecada, de verdade mesmo. Pega a molecada, um time misto ali, joga lá na Copa do Brasil, na Libertadores. Que diferença faz ser eliminados na quarta ou nas oitavas? Ganhou 2 milhões de dólares a mais. O que isso vai fazer diferença para essa diretoria? Você nem sabe o que acontece aí no São Paulo. Você não tem justificativa, explicação, não tem clareza de nada. Sabe por que eu falo para não tratar Libertadores e Copa do Brasil como Copa do Mundo? Sabe por quê? Porque o nosso foco tem que ser Campeonato Brasileiro. Essa mancha eu não quero na história ser rebaixado. Agora dizem que precisa ter torcedor que fala: não, São Paulo precisa passar por uma segunda divisão. Pra quê, cara? Vai passar para a segunda divisão, você acha? Aí perde patrocinador, perde tudo. Se já tá lascado do jeito que tá na Série A, imagina na Série B. Perigoso nem subir, do jeito que é a política desse clube. Aí é alta destruição do clube. Não precisa passar para a Série B para se reerguer. Tem que acabar com essa corja, sabe? Essa fantasia. Esses conselheiros, esses caras vitalícios lá, não tem que acabar com essa política arcaica no São Paulo. O São Paulo tem que ser profissional. Então não precisa passar para a Série B. Se passar para a Série B, que afunda, é a extinção do São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Se quer virar SAF, se quer fazer um plano, né, se quer dar algum golpe no estatuto, que esses caras vão fazer enquanto o São Paulo estiver na Série A. Mas o que eles estão fazendo é isso. O caminho do São Paulo está parecendo rumo para a Série B.
E se alguém tiver que demitir o Zubeldia, demitam agora, não espere na volta do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma chance, cara. A gente precisa ser lúcido, a gente precisa enfrentar a realidade. O que está acontecendo hoje com o São Paulo é um dos piores momentos da história do São Paulo. O São Paulo sempre passa por piores momentos, galera. Mas esse, na minha opinião, é o pior de todos os cenários que eu já vi, cara. Só contrata jogador bichado, só jogador podre, só jogador velho, machucado, só jogador pro asilo. É até ofensa ao asilo, me desculpe. Só contrata jogador em final de carreira. Só encosto. Cara, de verdade, que decepção com esses caras, de verdade, galera. Tô decepcionado mesmo com o Lucas, com o Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, com essa galera toda. Tô decepcionado porque esses caras só vivem machucados. O Caleri teve a pior lesão dele no São Paulo, mas já teve, ó, diversas. O Lucas, desde quando voltou, joga 3 jogos, joga 3 meses, passa 3 machucado, sabe? A cada 3 meses. O Oscar, não tem histórico de lesão. Chegou no São Paulo, pronto. Luiz Gustavo, nossa senhora, Luiz Gustavo veio para passar férias no DM, cara. Só vive encostado. Tirando o problema dele de saúde que ele teve, mas só vive encostado. Ferreirinha, nossa senhora. Então, assim, os caras jogam 2, 3 meses, não resolvem nada, isso que é o pior. Aí daqui a pouco é 3, mais 3, 4 meses no DM. Que decepção, cara, com esses jogadores, essas contratações do São Paulo, sabe? Tanto o São Paulo quanto esses jogadores, departamento médico, diretoria, comissão técnica, a imprensa, nossa, a imprensa passa pano, blogueiros passa pano, sites passa pano. Nossa, daqui a pouco começa o assunto Marinax. Fiquem olhando para vocês verem. Marinax, avançou com o Marinax. Daqui a pouco surge um nome aí de um grande jogador na Europa. São Paulo abre conversa. Que mentira! Parem de ficar aí plantando fake news e querendo dar moral nas pessoas. Tem um monte de gente aí plantando fake news, enrolando o torcedor e ainda quer dar moral ainda de falar a verdade. Vão te catar, bando de consórcio. Eu vou parar por aqui, galera. Essa que é a realidade. Tô sem paciência, mas, cara, a gente vai estar aqui todos os dias falando dessa diretoria, dessa comissão, desses jogadores, porque é o meu dever com vocês. Sim, nós São Paulinos, a gente não pode simplesmente fazer igual a diretoria, sumir. É desanimador? É. É triste? É. Mas eu estarei aqui todos os dias falando do São Paulo. Se for bom, se for ruim, se for para cobrar, estarei aqui sim representando também a voz do torcedor. Valeu, galera? Tamo junto aí. Se você puder se inscrever, deixar o like, fortalecer aí, compartilhar. Tamo junto aí sempre. Vamos, São Paulo.